né? Nós passamos aí pelo currículo tradicional, né? Não crítico, nós chegamos no currículo crítico. E o que é que nós podemos dizer sobre os currículos críticos? O currículo crítico, ele está pautado em termos temporais, na década, sobretudo, de 1980. As teorias, elas estão desenhadas por isso, né? Por uma situação peculiar em termos históricos, e por isso podemos razoavelmente, né, datá-las em termos, né, históricos de década de 1980. Em termos de organização social e política no Brasil, que momento nós passamos? Passamos pelo período de redemocratização política do Brasil. Em termos econômicos, né, nós vivíamos uma crise desenfreada, uma crise que nós visualizávamos no próprio rosto das pessoas nas ruas. Né? Era uma crise econômica generalizada. E naquele momento, né, nós tivemos a publicação de uma obra, né, Currículos e Programas no Brasil, de Antônio Flávio Moreira. E o que é que o autor diz? Né? O que é que Moreira dizia sobre aquele período? Ele mostra, né, que, naquele período, duas vertentes curriculares tomavam conta do Brasil. A vertente libertadora, que tinha como expoente Paulo Freire, e uma outra perspectiva conceitual, né, a partir da produção das teorias crítico-reprodutivistas em torno da produção do Dermeval Saviani e do Carlos Libânio. Em termos internacionais, a escola ela passa a ser vista como uma agência que reproduz as desigualdades. E daí a gente tem, em termos internacionais, a produção de Bourdieu, Passeron, Althusser, Paulo Freire. Paulo Freire é nacional, mas ele é internacional. Assim como a obra de Pierre Bourdieu, a obra de Paulo Freire também foi discutida em todo o mundo, né? Desde a década de 80. Então, a escola, ela passa, a partir dessa perspectiva, a partir desses autores, ela passa a ser entendida como aparelho ideológico de Estado. Então, a escola é um espaço inculcador de valores da classe dominante. A escola é vista como segregadora e as crianças excluídas coincidem justamente com as crianças das camadas mais baixas, né, economicamente, da sociedade. Em síntese, o que é que nós temos? De um lado, a pedagogia libertadora de Paulo Freire, de outro, né, em termos de Brasil, a pedagogia histórico-crítica, né, de Saviani, ou teoria crítico-social dos conteúdos, ou teoria dos conteúdos do Carlos Libânio. Então, é a partir, de fato, da contribuição dessas teorias, né, que nós vamos pensar criticamente o currículo. Vejam. Mesmo as crianças, né, diante dessa perspectiva, mesmo as crianças das classes mais populares, elas tinham que ter acesso ao conhecimento mais elaborado na escola, mas de uma perspectiva crítica. Então, como as práticas eram construídas naquela sociedade da década de 1980, né, isso precisava ser desvendado pelos sujeitos da escola. Era necessário, portanto, na escola, que se trabalhasse a contextualização sociohistórica dos conteúdos. Ter acesso aos conhecimentos científicos e como eles agem em sociedade, isso era preciso que existisse. Ou seja, as crianças deveriam ter acesso aos conhecimentos científicos e pensar como eles agiam em sociedade. Então, não podia se trabalhar apenas com a decodificação dos conteúdos em sala de aula. Tinha-se como foco a melhoria da vida dos sujeitos, do cotidiano dos sujeitos, a transformação como base do processo formativo. Na formação, né, na perspectiva de Paulo Freire, isso é evidente. Na perspectiva de Saviani, isso também é evidente em termos teóricos. Contudo, faltava uma perspectiva mais da prática pedagógica. E aí, quem é que vai contribuir com a perspectiva pedagógica a partir da contribuição teórica de Saviani? É o Gasparin, né, que aparece aí a referência da obra dele, né, o estudioso da PUC de São Paulo, foi aluno de Saviani, né, e ele vai apresentar uma proposta, uma possibilidade de trabalho. O que é que ele vai propor? Não? Ele vai propor uma proposta, né, de ensino a partir de Saviani e que mostra que o professor ele deveria partir da prática social, estabelecendo aí uma questão de pesquisa. Ele deveria lançar mão de uma problematização, ou seja, lançar perguntas para aquilo que a gente vê, certo? Ou, por exemplo, o tema água ou lixo, resíduos sólidos, ou seja lá qual foi esse tema,
E o professor, ele deveria cuidar da instrumentalização, buscar fontes para alimentar aquele processo de estudo dos alunos. Tinha um momento da catarse, um momento em que o aluno, né, contraporia os seus conhecimentos com os conhecimentos científicos, e o momento da prática, ou seja, o momento da aplicação daqueles conhecimentos na sua vida prática. Freire, né, por sua vez, parte da realidade dos alunos e tem essa realidade também como ponto de chegada do processo de aprendizagem. E daí assume, com essa perspectiva, o compromisso com a transformação da sociedade.